Olá, amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria enorme estar aqui com vocês em mais um vídeo de nós, do grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba, estado de São Paulo. Eu sou o Gustavo, estou aqui com meus amigos Wagner e Crisley para mais um vídeo, para mais um estudo de um princípio da doutrina espírita. Sempre baseado ali na introdução, no item 6, nós já estamos no nosso 23º princípio, então já estudamos bastante coisa, mas ainda tem bastante coisa para a gente estudar. Como é de praxe em todos os nossos vídeos, convido a todos a fechar seus olhos, respirar fundo, pensar em Deus, agradecer por tudo que acontece em nossas vidas, agradecer pelas nossas oportunidades de estudarmos e principalmente as nossas oportunidades de praticarmos o bem e sermos pessoas melhores. Que assim seja. Então, roda a vinheta. Muito legal, né? Então, vamos lá para o nosso princípio de hoje. Hoje o nosso princípio ele é bem curtinho, então vai dar para a gente conversar bastante sobre ele. Ele diz assim: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Só isso. Uma coisa simples, pequena e direta. Aí eu gostaria de convidar meu amigo Wagner para falar um pouquinho sobre a definição, Wagner, se pudesse relembrar a gente a parte do mundo espiritual, mundo corporal, por mais que a gente já tenha falado sobre isso nos vídeos anteriores, mas é bom a gente relembrar, já que a gente vai falar sobre globos, universos, e essas diferenças entre mundos, entre globos, exatamente como isso funciona. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente. Não há muito como a gente fugir daquilo que Kardec traçou como fenômeno pedagógico da explicação dele nessa introdução. E quando ele vem falar de que os espíritos encarnados habitam os diferentes globos, ele quer mostrar que nós não somos os únicos aqui no planeta Terra a sermos espíritos encarnados. A grande dificuldade nossa é não vermos os outros globos, né? E não vermos os outros encarnados, que é o que gostaríamos que ocorresse. A partir daí, nós precisamos entender qual é a verdadeira finalidade desse espírito encarnado estar aqui no mundo corporal. Por que nós temos que estar no mundo corporal? A verdadeira caracterização de aceleração da velocidade da evolução é a união do espírito à matéria. Quando nós, espíritos, unimos-nos à matéria, essa é a união do espírito à matéria, quando nós encarnamos. Então, seria como um processo que hoje a ciência moderna vem falar sobre a psicossomática. Eu penso, tudo que eu penso se reflete no perispírito e no corpo físico. Isso é um fenômeno psicossomático. Então, eu, espírito, influencio o meu corpo através do perispírito 24 horas por dia. E recebo influência desse corpo 24 horas por dia. Então, isso faz com que eu passe gradativamente no desenvolvimento da evolução espiritual a criar um fenômeno auto e sintomático de processo evolutivo de tudo que compõe espírito, perispírito e corpo físico, que nós vamos aprendendo conforme evoluímos moral e intelectualmente, nós vamos aprendendo cada vez mais acerca disso. Daí alguns questionam, mas poxa, não podia ser de outra maneira? Não podia ser de outra maneira. Nós temos que aceitar as leis de Deus. Isso faz parte do fenômeno natural da lei de Deus. Então, quando ele vem falar que nós, os encarnados, eles estão aí em tantos e quantos outros globos, ele quer dizer que essa questão de globo, ele pode ser qualquer globo que ainda não tenha nome, para nós, porque nós, o olho humano, e mesmo a aparelhagem da astronomia consegue alcançar até um limite. E alcançando até esse limite, até onde se vê, a ciência já dá nome para o planeta, já dá nome para os astros que ela vai encontrando, para as estrelas. Hoje nós vemos aí nome para os buracos negros, e assim sucessivamente. Não dá para fazê-lo de forma diferente. Então, nós vemos que Kardec diferencia, ele coloca os espíritos encarnados nos mundos primitivos. O mundo primitivo é bem anterior à Terra. Quando surge
um globo sem nome ainda e sem vida, vamos dizer assim, ele começa a se desenvolver e no início da formação da vida os espíritos já estão lá. Assim como o Juliano deixou no mapa para nós aqui, os espíritos exilados, eles vêm de outros mundos, eles vêm de outros orbes, pode ser outros globos ou outros planetas, e vêm ajudar, é uma função desses espíritos ajudar na formação do planeta, no básico da formação do planeta. Depois eles vão para os mundos de expiação e provas, que é esse que nós estamos, depois de regeneração, depois os mundos ditosos, onde os espíritos estão felizes, e depois os mundos celestes, onde a absoluta felicidade e os espíritos puros se encontram. Isso a Cris vai falar daqui a pouco no aprofundamento. É básico que a gente entenda que a condição aqui na Terra de encarnados, como nós estamos agora, existe próximo de nós os que estão no mundo espiritual, mas estão na Terra. No mesmo planeta, dois mundos. O mundo corporal para nós encarnados e o mundo espiritual para aqueles que estão desencarnados ao nosso lado, que nós estaremos falando futuramente. Mas na obra de Kardec nós vemos 4 definições bastante interessantes. Ele vem falar sobre mundo, globo, planeta e orbe. Então, quando ele vem falar de mundo, aqui na Terra nós temos o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Só para ser básico. No globo, qualquer globo que não tenha nome ainda, lá existem muitas vezes espíritos encarnados e espíritos também desencarnados. Pode ser que esse globo bem distante de nós seja até mais evoluído do que o nosso, ou menos evoluído do que o nosso. Quando ele vem falar de planeta, como a Terra já está cadastrada na nossa ciência, quando fala de planeta Terra, todo mundo sabe qual é. Agora, existem planetas que ainda não têm nomes. Esses globos vão surgir com o nome de planeta futuramente. E orbe é tudo que está em torno do globo ou em torno do planeta. A vida física e a vida espiritual no entorno pode ser cadastrado, então, ou catalogado como orbe. E eu acho que a Cris vai trazer um aprofundamento bastante interessante para a gente a partir de agora. Ô Wagner, mas nesse sentido, então, baseado na sua fala, então nós espíritos, nós não reencarnamos somente na Terra, né? Seria um erro falar que a gente se reencarna somente na Terra. A gente encarna em outros planetas também, em outros globos também. É por aí? Quando Kardec apresenta esse princípio para nós, que os espíritos encarnados estão em vários globos, né, que existem na criação, nós temos que falar na criação. E a criação, quando a gente fala de criação, a gente entende que é uma criação aqui da Terra. E a criação é a criação universal. Deus cria infinitamente, assim como ele é infinito. Então, nós podemos desencarnar na Terra e encarnar em outros planetas. Se formos cumpridores do nosso dever, planetas de evolução um pouco melhor do que a nossa. Se não formos cumpridores do nosso dever, encarnar em planetas parecidos ou pouco menos evoluídos do que a Terra, onde vamos ser mais úteis, talvez. Jamais o espírito perde a sua utilidade, é bom que a gente saiba disso. Encarnado em qualquer situação que estiver, o espírito tem que ser útil. Por isso é bastante interessante a gente saber que mesmo desencarnado, também nós temos que buscar nossa utilidade, para que essa cadeia reencarnatória, essa sequência reencarnatória, seja aquela que nos impulsiona verdadeiramente para a evolução. Interessante. E, Cris, teve uma coisa que o Wagner falou ali que me chamou a atenção, que ele falou que os mundos, eles também têm uma gradação, sabe? Que se a gente evoluir, a gente vai para mundos melhores. Mas a gente já falou bastante de evolução, de escala espírita, para nós espíritos. Mas, pelo visto, também tem uma gradação, uma escala, por assim dizer, dos mundos também, né? Você concorda com isso? É assim que Kardec traz para a gente? Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, nossos queridos telespectadores. Estou falando boa noite, mas pode ser boa tarde, pode ser bom dia também, né? Sim, Gustavo, eu concordo, né, com a maneira como você posicionou, e é muito interessante a gente pensar nisso, né, porque a gente vem falando já há alguns vídeos, há alguns princípios, né, dessa evolução que nós, como espíritos, passamos ao longo das nossas existências, né, tanto existências na Terra, ou encarnados, como na erraticidade. E é interessante pensar, né, que até já foi comentado em alguns princípios anteriores, eu não me lembro
qual princípio, né, mas falando que tudo no universo, ele é regido pela lei do progresso. Afinal de contas, a lei do progresso é uma lei de Deus, é uma lei divina, então todo o universo está sob essa lei do progresso. Então, se nós espíritos evoluímos, né, se nossos corpos evoluem, né, é claro que os planetas também, né, os mundos, os globos, eles passam por um processo evolutivo também, né, como o Wagner comentou, né, desculpa, deixa eu voltar, e é muito interessante a gente pensar que o nível evolutivo de cada mundo, de cada globo, ele depende muito do nível evolutivo dos seus habitantes. Ah, então significa que aqui na Terra, todos os habitantes estão no mesmo nível evolutivo? Não, né? Aqui nós temos uma gradação de espíritos mais ou menos evoluídos, né, de acordo com o referencial, que tem a necessidade de passar pelo que nós passamos. Então, vendo essa imagem que você projetou aí, né, se a gente for observar, esse seria o caminho natural, né, do processo evolutivo dos mundos, né, dos globos. Então, lá, os mundos mais primitivos, né, são os mundos onde acontecem as primeiras encarnações do ser humano, né? Então, quando o espírito, lembra que a gente comentou alguns vídeos atrás também, né? Quando o espírito com E maiúsculo é criado, ou seja, ele é individualizado, né, a partir do princípio inteligente, as primeiras encarnações desse espírito, não é uma regra, mas geralmente ela acontece nos mundos primitivos, né? Então, os mundos primitivos são aqueles mundos mais embrutecidos, né? Como o nome próprio diz, né? Aquele mundo onde os seres que ali encarnam, eles ainda não têm muita noção, eles estão começando a trajetória evoluída deles, né? Então, eles ainda estão aprendendo a discernir o bem do mal, o certo do errado, né? Não preciso nem falar que o mal acaba predominando nesses mundos, né? Passando um pouquinho, né, quando os seus habitantes começam a se melhorar, começam a ter alguns passinhos a mais assim na evolução, né, o mundo ele passa a mundos de expiação e provas, né, que seria a segunda categoria de mundos habitados. Ah, mas ele sai do mundo primitivo de uma vez e passa direto para o mundo de expiação e prova? Não. Isso é uma linha contínua, né? Se você observar na imagem, ela é uma seta contínua. Então, tem graduações entre mundos primitivos e mundos de expiação e prova, que o mundo vai evoluindo, vai melhorando um pouquinho até chegar nessa categoria. Mundo de expiação e prova, nós temos como nosso exemplo a nossa querida Terra, né? Então, onde nós encarnamos no mundo de expiação e prova. E o que é um mundo de expiações e prova? Qual que é a diferença entre expiação e prova? Vamos pensar assim, a expiação, ela geralmente vai ser um expurgo de males, de vícios, né? Então, geralmente, algo que nós cometemos, algo que nós fizemos no passado, nós viremos aqui para resgatar. Ah, a gente vai sofrer o mesmo mal que a gente causou? Não, né? Isso nós já conversamos em alguns outros princípios também, né? Mas a expiação, ela nos auxilia a expurgar esses males e vícios, nos auxilia. Opa, peraí. Calma que eu cliquei em algo aqui. Peraí, desculpa. Não, tá tudo bem, pode voltar a imagem. É que eu cliquei em algo aqui e saiu da tela. Então, a expiação, deixa eu voltar um pouquinho, né? Ela expurga os males e os vícios, ou seja, a gente vai resgatar coisas que nós causamos no passado, tá? Nós podemos atenuar essa expiação, dependendo das nossas escolhas, do nosso trato, né, nessa existência, de como nós atuamos, se nós fazemos mais ou menos bem, isso pode impactar diretamente a expiação, né? Então, ela pode ser atenuada, ela pode ser aumentada e ela pode ser eliminada, certo? A prova, vamos fazer uma analogia com uma escola. Então, a prova, ela é algo que nós vamos ser testados, desafiados, para a gente
passar de ano, vamos dizer assim, né? Então, num mundo de provas e expiação, como a Terra, a gente vê mais mal do que bem. O bem existe? O bem existe. Tem pessoas boas, tem espíritos um pouquinho mais evoluídos que fazem o bem, mas o mal ainda sobrepuja esse bem, certo? E como nós falamos dos mundos primitivos, no mundo de provas e expiação também acontece uma evolução gradual, né? Então a Terra, há alguns milhares, bilhões de anos atrás, né, milhões de anos atrás, a Terra era um mundo primitivo. Ela foi evoluindo, hoje está na categoria de mundos, né, de expiação e prova, mas ela está evoluindo, partindo para a próxima categoria, que são os mundos de regeneração, né? Então, a Terra ela está num processo de transição para mundos de regeneração. Ela vai pular sozinha? Não, né? Ela vai passar por todo esse processo gradualmente e vai depender também da nossa evolução, da evolução dos seus habitantes, certo? No mundo de regeneração, é como se fosse um mundo de repouso, é um mundo transitório, né? O mal começa a diminuir, o bem ele vai se igualando e começa a sobrepujar o mal, tá? Também o mundo de regeneração ele vai passar gradualmente até atingir a categoria de mundos ditosos, né? Mundos ditosos ou mundos felizes, onde o mal já é muito pequeno, né? E o bem é muito maior. Então, os espíritos já são mais evoluídos também, mais próximos da bondade, fazem mais o bem, praticam mais a caridade, toda essa história. E, enfim, né, depois de toda essa evolução, chegam a mundos celestes e divinos, que são os mundos onde vivem os espíritos puros, né? Não que eles vivem lá, eles são aprisionados, não, né? Os espíritos puros, eles estão em todo canto do universo, né? Eles estão auxiliando na cocriação. E é interessante pensar, né, que à medida que os mundos vão evoluindo, a parte física do mundo também evolui, ou seja, a matéria, assim como acontece com o nosso corpo físico, ela vai se tornando cada vez mais sutil, né? E uma coisa que cresce também à medida que os mundos evoluem é a felicidade. Então, à medida que os mundos vão evoluindo, que nós vamos evoluindo junto com os mundos, a felicidade ela vai se tornando mais plena, né? Então, é muito interessante a gente pensar que os mundos também passam por esse processo evolutivo, assim como nós. E que depende de nós, né? Muito importante a gente lembrar disso. Eu esqueci de cumprimentar o Juliano hoje. Juliano, obrigado pela ajuda aí. O Juliano está aqui nos bastidores e ele soprou aqui no nosso ouvido, nos bastidores, que essa evolução que a Cris falou, dos planetas, é uma evolução em termos de transformação da matéria. Então, não é uma evolução como nós, espíritos, evoluímos, é uma evolução de que, nesse sentido que a Cris falou, que o tipo da matéria que está naquele mundo, ele muda, ele vai ficando mais sutil à medida que o mundo vai evoluindo. Então, é legal a gente ter essa distinção. O Wagner, vendo essa imagem da crise aí, eu começo a pensar, então, que esses diferentes mundos, esses diferentes tipos de mundos, categorias de mundos, eles são compatíveis com diferentes tipos de espíritos também, né? É como se fosse uma caixa para cada parafuso. É mais ou menos assim, então, a gente pode entender que todas essas caixas têm seus parafusos? Com toda certeza. Você falando isso, quando a Cris falava, me lembrava bem que a população de qualquer cidade, geralmente nós questionamos, reclamamos e acusamos o poder. Então, o governo faz isso, o governo faz aquilo, e porque tal área do governo faz aquilo, o poder faz isso. Nós estamos atribuindo funções e obrigações a quem não deve ter. O governo não é individualidade, individualidade somos nós. Então, o planeta Terra, como a Cris disse, nós já estamos nesse caminho, onde nós estamos começando a deixar o mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Agora, nós estamos, e o planeta só vai chegar a ser quando nós, espíritos, já estivermos. Então, quando nós lemos no capítulo 18 do livro A Gênese, por exemplo, quando não mais forem necessárias as encarnações na Terra, o planeta deixa de existir. Volta a ser poeira cósmica para formar outros mundos. É a função da matéria, auxiliar a evolução do espírito. Então, eu não posso reclamar do que acontece no meu planeta
porque atribuindo a um grande número de poderes e coisas desse tipo. Eu tenho que responsabilizar a minha individualidade. Eu preciso melhorar para que eu auxilie o outro na sua melhora, e nós vamos fazer um lar melhor, uma rua melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, e assim sucessivamente até o planeta ser melhor. Ah, mas isso vai demorar muito tempo. Olha, Jesus disse, sendo logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós estamos, às vezes, nos atrasando nesse processo. A Terra já poderia ser um mundo de regeneração, desde que nós que aqui estamos cumpríssemos com as nossas obrigações. Mais uma vez, volta a responsabilidade para a gente, né? Não muda. Não muda, vai e volta para a gente. Como sempre, Cris, né? Cris, nessa linha que o Wagner estava falando, me parece, então, que não existe só a Terra como um mundo de prova e expiação, né? E nem só um mundo primitivo, um mundo de regeneração, né? Parece que existem vários mundos de provas e regeneração, vários mundos de... aliás, provas e expiações, vários mundos de regeneração, né? É isso mesmo, é. Se a gente for pensar que o universo, ele é repleto de mundos e de globos, né, seria muita ingenuidade nossa acreditar que só a Terra é um planeta de provas e expiação, que só existe um tipo de mundo em cada categoria. Não, então são milhares, né? A gente tem várias Via-Lácteas, várias galáxias, então a gente tem vários planetas em cada tipo de categoria, né? Para poder, como que fala? Para poder ser morada dos milhares, milhões, bilhões, trilhões, de espíritos que existem nesse universo, né? E Deus, né, sempre lembrando, assim como o Wagner falou, né, que quando o mundo ele deixa de ser necessário para a encarnação de espíritos e ele desaparece, né, então Deus ele está infinitamente, o tempo todo, constantemente criando novos mundos, criando espíritos, né, então é um ciclo, né, o mundo é criado, ele evolui, ele não é mais necessário, ele desaparece, volta toda a poeira cósmica, igual o Wagner falou, para o fluido cósmico universal, e aí é criado novos mundos e tudo mais. Então, é uma coisa constante. Então, realmente, tem muitos planetas, muitos globos em cada categoria de mundos habitados, né? E esses mundos estão todos habitados. Nós não conseguimos ver, ainda não conseguimos compreender tão bem assim, né? Mas isso é real, eles existem. Ô Wagner, uma pergunta que o pessoal de casa deve estar fazendo. A gente fez aquela analogia da caixinha e do parafuso. E a Cris está falando que a caixinha, né, que é o nosso globo, que é o nosso planeta, ela evolui. E se por acaso a minha caixinha evoluir, para onde eu vou? O que acontece comigo, Wagner? Aí existe um fenômeno chamado transmigração espiritual, né? Então, eu também falei que quando nós podemos estar encarnados em outros mundos, ou um pouco melhor do que a Terra, ou um pouco inferior do que a Terra, pura e simplesmente pelas minhas construções, pela minha condição vibratória. Quando o planeta Terra, na sua maioria, estiver composto de espíritos que querem regenerar-se, aquele que não quer regenerar-se, após o seu desencarne, ele é atraído magneticamente para o mundo de acordo com a sua vibração. Então, é uma atração magnética. Eu vou ser levado para outro mundo pela minha condição vibratória. Se eu não conseguir ir sozinho, alguns espíritos vão auxiliar para que eu faça essa viagem. Mas, alguns falam, vai ser expurgado, vai ser expulso do planeta. Não, não. É um presente de Deus. Fala, você não está cabendo aí, filho. Você precisa ficar junto com aqueles ali. Você está nessa vibração. E o Juliano põe um lembrete para a gente aqui, dizendo todos os mundos no universo são solidários. Um ajuda o outro. Então, quando eu deixo o mundo de encarnado para ir para o mundo dos desencarnados, eu recebo auxílio. Quando eu deixo o mundo dos desencarnados para vir ao mundo dos encarnados, eu também recebo auxílio. E quando eu transmigro de um planeta para o outro, de uma condição hierárquica para outra, de um planeta mais evoluído, ou vou para um menos evoluído, eu estarei recebendo auxílio, apoio, porque a misericórdia de Deus nunca falha. Nós vimos lá que Deus é perfeito, ele não erra. Então, eu não estou sendo castigado, eu estou assumindo a postura da minha criação, eu estou respondendo pelos meus atos.
E aqui na terra seria o que Jesus disse, separação do joio e do trigo. Quando você não quiser ser o trigo, você estará no mundo onde o joio se reúne. É simples assim, não tem muito por onde. E no Livro dos Espíritos também tem essa fala de que os mundos são solidários, e no capítulo 6 do livro A Gênesis, Uranografia Geral, Galileu fala que os mundos são solidários. E Galileu vai ainda mais longe, quando ele diz que as moléculas, elas só se unem por afinidade. Então, a formação de tudo que tem no nosso planeta, a união de tudo que aqui existe de matéria do planeta, só está unida por afinidade. Conforme nós vamos melhorando a nossa evolução espiritual, essa afinidade das moléculas e das partículas, elas vão se melhorando e fazendo com que o planeta melhore. Agora, uma coisa bastante interessante é por que será que está toda essa preocupação com defesa no meio ambiente? Porque nós somos espíritos que temos uma consciência concedida por Deus. Se o planeta degringolar, né, na sua natureza, na sua fauna, na sua flora, de uma forma muito desastrosa, como é que nós vamos fazer para reconstruir? Haverão possibilidades espirituais, mas o ideal é que nós, espíritos, nos melhoremos para cuidar da manutenção do planeta. Lembrando que a gente é dependente da natureza, das coisas que o planeta nos fornece, e somos responsáveis por cuidar dele, né? Ainda não temos muita essa consciência, mas temos essa responsabilidade sim. E mais uma vez o que o Wagner falou acaba trazendo a responsabilidade para a gente, né, Gustavo? Mais uma vez. Muito bom, vocês viram, pessoal, que por mais que o princípio fosse curtinho, ele dá para a gente falar bastante coisa, um assunto acaba puxando o outro, acaba achando uma outra explicação, então esperamos que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Convido já caminhando para o encerramento, que convido a você a curtir o nosso vídeo aqui embaixo, a deixar um comentário, a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e deixo a oportunidade para meus amigos se despedirem de vocês também. Obrigada, Gustavo. A gente deixa só um agradecimento aqui especial à Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec pelo convite, um agradecimento a você que está assistindo a gente e até o próximo vídeo. Eu agradeço a todos e gostaria de finalizar dizendo o seguinte: o universo está em equilíbrio e em harmonia, porque Deus é o criador de tudo. Então, quando nós sentimos que alguma coisa está em desarmonia, somos nós, espíritos, que estamos desarmonizados. Não nos esqueçamos jamais disso. Então, desde o micro até o macrocosmos, tudo está em harmonia e equilíbrio, porque é criado por Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Para a gente pensar, né? Tchau, pessoal.